Boa noite. Bom dia, boa tarde, boa madrugada. Eu digo boa noite porque estamos iniciando mais um Evangelho da Noite. E vamos retomar o nosso estudo do Evangelho de Lucas. Estamos estudando Lucas. E desta feita, vamos começar o capítulo 19, que são os 10 primeiros versículos, tá? Que foram agrupados, separados pelo Pastorino, que intitulou Zaqueu. Aí eu falei Zaqueu, agora todo mundo vai lembrar da passagem, né, do Evangelho que fala sobre Zaqueu. Mas antes, nós temos, para iniciar o nosso culto, que fazer a harmonização das nossas mentes e dos nossos corações usando o livro, hoje será o Vinha de Luz, né? Cada semana eu vou mudando a mensagem de um desses livros que fazem a ambiência, que trazem mensagens, né, que explicitam geralmente um ou dois versículos de livros do Novo Testamento. Então tem ainda o Pão Nosso e tem, usei semana passada, o Fonte Viva. Aí eu vou, né, fazendo a reciclagem. E hoje é o Vinha de Luz, que é a lição 51. Não se envergonhar. Deixa eu botar aqui uma luz. Vamos ver. Uma luz forte. Porque qualquer um que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem. Jesus falando no Evangelho de Lucas, justamente esse que estamos estudando, capítulo 9, versículo 26. Muitos aprendizes existem satisfeitos consigo mesmo, tão somente em razão de algumas afirmações quixotescas. Congregam-se com grandes tá arrancado aqui, com grandes, não sei, facções artrabiliários e irracíveis. Congregam-se com grandes discussões artrabiliários e irracíveis, tentando convencer amigos e troianos, ou inimigos e troianos, que é aquela parte que está apagada, relativamente à fé religiosa, e, quando interpelados sobre a fúria em que se comprazem na imposição dos pontos de vista que lhes são próprios, costumam redarguir que é imprescindível não nos envergonharmos do Mestre nem de seus ensinamentos perante a multidão. Todavia, por vezes, a preocupação de preservar o cristianismo não passa de imposição meramente verbal. Tais defensores do Cristo andam esquecidos de que, antes de tudo, é indispensável não esquecer-lhe os princípios sublimes diante das tarefas de cada dia.
A vida de um homem é a sua própria confissão pública. A conduta de cada crente é a sua verdadeira profissão de fé. Muitos infantis, o trovão, muito infantis, o trovão da voz e a mímica verbal, filhos da vaidade individual, junto de ouvintes incompreensivos e complacentes, com pleno esquecimento dos necessários testemunhos com o Mestre, na oficina de trabalho comum e no lar purificador. Torna-se indispensável não se envergonhar. O aprendiz de Jesus, não em perlengas calorosas, das quais cada contendor regressa mais exasperados, mas sim perante as situações aparentemente insignificantes ou eminentemente expressivas, em que se pede ao crente o exemplo do amor, renúncia, sacrifício pessoal e que o Senhor demonstrou em sua trajetória sublime. Graças a Deus. Graças a Deus e graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus. Graças ao nosso patrono, São Francisco de Assis. Graças às egrégoras da Aliança da Fraternidade e do Evangelho da Noite. Graças aos nossos guias e protetores espirituais. Graças a essa equipe espiritual que faz realizar verdadeiramente o culto do Evangelho da Noite no éter, lá do outro lado. Senhor, aos teus pés queremos agradecer mais uma vez a semana que recebemos desde o último culto. Receber essa caravana espiritual em nosso lar, que possamos estar em sintonia com as portas e as janelas abertas, para que possamos receber esta verdadeira caravana do Evangelho da Noite no nosso lar. Que assim seja, Senhor, que nós possamos sintonizar ao máximo, de forma que, ao visitar o nosso lar, essa equipe espiritual possa reharmonizá-lo e reenergizá-lo e possa sanitizar esse ambiente psíquico, físico e espiritual. Que todos os possíveis miasmas acumulados possam ser encaminhados na paz do Cristo. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por tudo, Senhor Jesus. Que possamos, Senhor, dar por iniciado o Evangelho da noite, o culto do Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa: paz e fraternidade. E o lema de Francisco: paz e bem, graças a Deus. Então, como eu disse no início, daremos continuidade ao estudo do Evangelho de Lucas. Agora estamos no capítulo 19. Vamos começar o capítulo 19. Então, é o estudo dos 10 primeiros versículos, 1 a 10. Zaqueu, tá? Que vai contar
a história do publicano Zaqueu, né? E tendo entrado, Jesus atravessava Jericó. E tendo entrado, atravessava Jericó. E eis um homem de nome chamado Zaqueu, que era chefe dos coletores de impostos e rico, e procurava ver Jesus, quem era. E não podia, por causa da multidão, porque ele era baixo de estatura. E correndo à frente, subiu no sicômoro para vê-lo. Subiu em um sicômoro para vê-lo, porque estava para passar por aquela rua. E quando chegou ao lugar, Jesus levantou os olhos e lhe disse: Zaqueu, apressa-te a descer, pois hoje devo permanecer em tua casa. E desceu às pressas e hospedou com alegria. E vendo-o, todos murmuravam, dizendo: entrou para hospedar-se com um homem desorientado. Levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: eis que a metade de meus bens, Senhor, dou aos mendigos. E se defraudei alguém em algo, restituo quadruplicado. Disse-lhe então Jesus: hoje aconteceu a salvação em tua casa, porque também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o perdido. Olha que lição, hein? Já pensou? Já pensou se você está lá andando pela Galileia e ouve uma lição dessa, lá na fresquinha da boca do próprio Cristo? Se você tiver em condição de receber, você já recebe isso como se fosse um passe, né? Uma lição dessa aos pés do Cristo é uma questão de você sintonizar. Você tem que sintonizar. Estava demorando muito entrar um gato, né? Que eles entram e deixam a porta aberta. E aí, você vê que lição essa de Zaqueu. Todo mundo conhece a história. E é uma história singela, não tem, né? Ah, meu Deus, tem uma coisa iniciática? Até tem, mas não parece. Não parece, né? Não parece difícil. É uma história. Aí você ouve, entendeu a história, mas o iniciático é do que a história está falando, né? Então, o Jesus estava andando, né? Tá sempre, geralmente ele está andando, né? Está se locomovendo, está indo de um lugar para o outro, está chegando em alguma cidade, está saindo de alguma cidade. O gato está abrindo de novo a porta. Entendeu o problema? Se eu trancar a porta aqui do escritório, gato acha isso um absurdo. Aí ele começa a arranhar a porta e a socar. Senão ele e o outro. Então é um desaforo. Tem que ficar assim, aberta, para ele ficar entrando e saindo. E aí, o Jesus, ele está sempre em deslocamento, e o deslocamento muitas vezes entra na interpretação do que está sendo dito. Aqui hoje vai se restringir mais ao diálogo, né, ao que acontece entre ele e Zaqueu, que é o seguinte: e tendo entrado, né, atravessava Jericó, entrado naquela região lá, né?
E aí, Jesus, tendo entrado, Jesus atravessava Jericó. E eis um homem de nome chamado Zaqueu, que era chefe dos coletores de impostos e rico. Procurava ver Jesus, quem era, e não podia, por causa da multidão, porque ele era baixo de estatura. Então, o Zaqueu aí, aqui já... Deixa eu falar um outro negócio. Só o Lucas é que relata essa passagem do Zaqueu. Os outros evangelistas não. E você vê, o Lucas já soube dessas histórias já muitas décadas depois que o Cristo tinha morrido. Então você vê que só o Lucas relata, porque o Lucas tem os ouvidos de ouvir, né? Ele ouviu falar dessa história, alguns dos que, provavelmente os apóstolos, estavam lá, contou essa história para o Lucas e ele, você vê que, na verdade, vem numa... você tem uma pegada só, né? De assuntos, né? Que você vai ver o... Quer ver? Deixa eu pegar aqui que eu anoto. A gente está falando de dinheiro, do rico e da questão dos ricos terem problema para entrar no céu, né? Então, por exemplo, lá no capítulo 18, versículos 18 a 23, a lição foi o moço rico, que é aquela passagem que o moço rico já segue a Jesus, faz tudo e ele pergunta para Jesus o que ele tem que fazer para pertencer, né, para entrar no reino dos céus. E aí Jesus fala, mas se você já faz tudo, já segue os 10 mandamentos, já faz isso lá. Aí o garoto fala, tá, mas isso eu faço desde novo. Então agora você tem que doar todos os seus pertences. Aí o moço fica triste porque ele era rico, tinha muita coisa. Aí a lição seguinte, isso está tudo aí em cultos atrás, tá? Essa do moço rico é o culto do dia 18 de setembro. Aí no culto seguinte, 25 de setembro, dificuldade dos ricos. Que é o Jesus falando que é mais fácil, que tem aquela passagem famosa, é mais fácil, né, um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Aí, 2 de outubro, predição das dores, que tem a ver com os resgates, né? Isso tudo, e obviamente você está na Terra para fazer resgates, mas às vezes a gente cria karmas, né? Principalmente vindo com dinheiro, sendo rico. E agora ele está trazendo, né? No culto passado, teve a cura de Bartimeu, que é a cura do cego Bartimeu, que ele fala, sua fé te salvou. Aí você vê o que ele está construindo. Hoje é Zaqueu. Eu não botei tem cada coisa, né? Eu vou te contar. Zaqueu, repara, Jesus vai andando e vão acontecendo as coisas. Eu sempre falo isso. O que foi parar nos evangelhos são histórias selecionadas. Você vê que Lucas selecionou essa história que Marcos e Mateus não tinham selecionado. Então ele fala, ele está lá andando por Jericó. E eis um homem de nome chamado Zaqueu, que era o chefe dos coletores de impostos e rico. Então, repara, nas lições anteriores, tratava da riqueza, e inclusive uma delas era a dificuldade dos ricos em entrarem no céu.
E, no entanto, agora ele vai tratar com uma pessoa rica e vai se hospedar. Aí que começa essa história simples, começa a ganhar uma dimensão. E procurava ver Jesus, quem era? O Zaqueu, né? Coletor de impostos. Subiu em um sicômoro para vê-lo, porque estava para passar por aquela rua. Então ele foi, Jesus vai passar aqui por essa rua, está seguindo esse caminho, eu vou lá, vou subir no sicômoro para poder ver quem é Jesus. Por quê? Correndo à frente, subiu em um sicômoro para vê-lo, porque estava para passar por aquela rua. E quando chegou ao lugar, entrou outro gato agora. E quando chegou ao lugar, Jesus levantou os olhos e lhe disse: Zaqueu, apressa-te a descer, pois hoje devo permanecer em tua casa. Então, assim, mas se Jesus está vindo lá e está passando por ali, como é que ele já sabe qual é o nome do cara que está lá na árvore? Então, isso mostra que é o que eu digo sempre, os eventos foram selecionados, mas não só, porque muitos, o que está relatado no Novo Testamento é uma pequena parte, né, nos evangelhos, é uma pequena parte do que aconteceu. E aí a seleção é da inspiração dos evangelistas e desses espíritos escritores da Bíblia, em primeiro lugar, do Velho Testamento e agora o Novo Testamento. Então isso veio a inspirar essas pessoas que estavam escrevendo, né? Esses escritores, tanto do Velho quanto do Novo. Agora o Novo, a gente está mais perto da gente. E a gente já consegue até intuir, né, qual é a energia de escrita e qual é a mensagem que quer passar, né? Aí o que acontece? Estou achando que isso aqui está muito para cima. Isso que acontece. Deixa eu botar assim. Está ali no cantinho ali tem aqui, olha, nesse cantinho tem o São Francisco. E aí o Cristo chegou lá, já sabia de Zaqueu, já sabia da história de Zaqueu. Apressa-te a descer, pois hoje devo permanecer em tua casa. Aí, assim, é Zaqueu, é aleatório, por Zaqueu e pelo que ele era. Será? E desceu às pressas e o hospedou com alegria, tendo tudo que aconteceu antes. E vendo-o, todos murmuravam, dizendo, adoro todos, todos. Porque na última passagem, aí aconteceu lá a cura do cego, Bartimeu. Aí a última frase é, e todos creram. Você acha que na hora, sim, né? Todos creram. Creram em quê? Na cura do cego e também que Jesus era o Filho de Deus. Mas passou um dia, no dia seguinte já ia ter gente falando, não sei, eu acho que ele já tinha voltado ele já tinha voltado a ver, né? Mas será mesmo que ele é Filho de Deus? E agora todos, né, os mesmos, que é um povo que está andando ali atrás do Cristo. Todos, e todos murmuravam, dizendo, entrou para hospedar-se
com um homem desorientado. Quer dizer, o coletor de impostos, né, os publicanos, era o nível mais baixo da sociedade em termos morais, porque eles eram ricos, mas é porque eles eram cobradores de impostos. E alguns cobravam, imagina isso, eles compravam os títulos do Estado, e aí o Estado não tinha funcionário, não tinha concurso público, então o Estado não tinha cobrador. Eles compravam o título do Estado e iam fazer as cobranças. Então ele chegava assim, quanto é que fulano deve? Quanto é que ciclano deve? Aí ele comprava as dívidas, ele pagava o que era devido por essas pessoas para o Estado. E aí ele ia sair cobrando. Só que se o cara devia 100 denários, ele não ia cobrar 100 denários. 100 denários foi o que ele pagou lá para o Império Romano. Ele ia botar um ágio aí, uma percentual, já que o cara estava devendo. Aí ele cobrava 110, 120. Depende de quanto tempo ele demorasse para achar, quanto tempo tivesse a dívida, mas não tinha índice, não tinha um índice de inflação, quanto você cobraria, não tinha um justo assim, né? Quanto você cobraria de juros. Então eles botavam na cabeça dele. Então ia ter o que cobrava 110 de uma dívida de 100, mas ia ter o outro que cobrava 150. E você não tinha nem para quem reclamar, né? Você não tinha órgão de defesa do consumidor, índices de juros. Difícil a vida. E aí os cobradores de impostos eram muito malquistos. Aí o que acontece? Jesus vai lá e você acha que Jesus falou isso ali na cara de todo mundo? Jesus embaixo, Zaqueu em cima da árvore, vou hospedar na tua casa? E vendo, todos murmuravam dizendo, entre aspas, né? Que foi o que o povo falou mesmo. Entrou para hospedar-se com um homem desorientado, pecador. Levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor, eis que a metade dos meus bens, Senhor, dou aos mendigos. E se defraudei alguém, se enganou com alguém em algo, restituo quadruplicado. Aí começa a se desvendar a posição de Zaqueu. Disse-lhe então Jesus, hoje aconteceu a salvação em tua casa. Por quê? Também este é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o perdido. Bonito, né? Então, o que ele quer dizer? Primeiro, Zaqueu, né, que é porque ele teve que subir no sicômoro e procurava ver Jesus, porque ele era abaixo de estatura. Então, ele tinha que subir no sicômoro. Então, Zaqueu, ele era baixo, mas esse baixo aí está num sentido figurado, né? Vibracionalmente, energeticamente, ele não chegava a Jesus, nem sequer conseguia vê-lo. Ele teve que ascender, ele teve que subir no sicômoro, ele teve que melhorar a vibração dele, ele teve que fazer resgates, passar por provas e expiações, ascender para chegar aos pés de Jesus, a ver Jesus. Nesse caso, ele está até em cima. E Jesus fala, vem que você vai me hospedar. Então, mas Jesus já está sabendo que ele é Zaqueu, que ele é cobrador de impostos, que ele já está num momento diferente da vida dele. Então, também para o povo ver que não é uma coisa exterior. O povo não tá sabendo disso, que Zaqueu já tinha ascendido moral e eticamente e espiritualmente. Então, olha que beleza, né? Zaqueu já tinha ascendido.
E é por isso que ele fala, hoje aconteceu a salvação em tua casa. Mas Jesus já sabia que ele tinha ascendido, que já estava, né? Jesus olhou e viu a áurea dele. Porque ele mesmo, ele não sendo, você imagina, ele não era cristão, assim, não, vamos lembrar, né? Não tinha nem essa doutrina estabelecida. A essa altura aí não tem nada escrito. Os apóstolos pregavam de passagens que eles tinham vivido. O próprio Lucas escreve o Evangelho ouvindo essas histórias, né? Deve ter dado uma olhadinha lá no de Marcos e Mateus, que já estavam escritos quando Lucas começa a escrever. Aí viu coisas que eram interessantes, que cabiam na escrita dele, e outras que não estavam registradas, ele, como é a história de Zaqueu, aí ele fala, nossa, que bom, vamos registrar, né? E aí ele está mostrando o quê? Que não basta ter um procedimento externo, que você siga a religião, faça tudo que a religião manda, se você não tem um fazer interno. E Zaqueu hospedou Jesus feliz da vida e falou que dava metade do que ganhava para os mendigos. Aí olha a dificuldade dos ricos, eles já não têm. Olha o moço rico, né? Qual é a dificuldade dele? Eu falei lá quando fiz os estudos que não é exatamente você dar tudo e virar um mendigo, é você se desapegar. Por que Zaqueu disse que dava metade? Porque ele devia ter que considerar, não, dá para eu viver bem, eu e minha família, com metade do que eu ganho. E aí a outra metade ele dava. E ele já, claro que, né, cometia alguma injustiça, mas ele restituía 4 vezes mais. E aí o que acontece? Zaqueu já estava em momento de fazer essa... Ele, na verdade, já tinha feito, né? Essa ascensão vibracional, porque pelo procedimento que se faz a ascensão vibracional. Então, ele já tinha ascendido. Ele está recebendo ali uma bênção do Cristo, né? Inclusive para casa, né? E ele, pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o perdido. Então, assim, religião não é para os gloriosos. A religião não é para quem já está bem, já está no caminho, né? Quem está bem, está no caminho, vai continuar bem no caminho. A religião é para fazer o resgate de quem não está bem, quem não está no caminho. Repara isso. O último versículo é: hoje aconteceu a salvação em tua casa, porque também este é filho de Abraão, né? Filho de Deus. Pois o Filho do Homem, ele, Jesus, veio procurar e salvar o perdido. Que é o que ele fala, eu não vim para ser incensado, para ser regozijado, para ser adorado. Eu vim para trabalhar. Quem quiser chegar ao reino dos céus, ao reino de Deus, se coloque na posição de trabalho. Vá trabalhar. Isso é muito importante, né? Porque a pessoa acha que, como ele é filho de Deus e ele já é evoluído, então não precisa fazer mais nada. Até porque tem a questão, né, energética e que a gente chama magia, né? Fazia assim, as coisas estavam resolvidas. Só que não é essa a mensagem, né? A gente vai chegar a ter conhecimentos incríveis, superiores, mas a gente tem que fazer por onde? A gente que tem que trilhar o caminho. Então, o Zaqueu era... E aí, como é que é? O povo em volta julga. Zaqueu era
era, como eles chamam aqui, desorientado. O Jesus vai se hospedar na casa de um homem desorientado. Desorientado é a mínima coisa que falavam de cobrador de impostos. Falavam perdido, uma pessoa completamente proscrita da sociedade. Ele nem tinha contato com o resto da sociedade. Os coletores de impostos, eles se visitavam e se relacionavam entre eles, porque o resto da sociedade não os recebia e não os apoiava. Tá? Então agora nós vamos passar para o nosso passe fluídico terápico. Quando então vamos nos colocar confortavelmente, numa cadeira, numa poltrona, colocar confortável e fazer a conexão com a espiritualidade maior através do santo da sua devoção, através de São Francisco de Assis, que é o patrono desse culto, e da falange de São Francisco, e através de seus guias e protetores espirituais. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico, o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Nós rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes e amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução, rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração, os padrões do Evangelho, para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem. Resignação positiva sem estagnação. Compreensão para agir com amor, ação, sem ser subserviente. Proteção. Forças para manter a vigilância. E disposição para realizar a nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a Deus, graças ao Cristo de Deus e graças ao Espírito Santo de Deus. Graças às egrégoras da Aliança da Fraternidade e do Evangelho da Noite.
Graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e sua falange maravilhosa. Graças aos nossos guias e protetores espirituais e anjos da guarda. Obrigado, Senhor, por termos podido comparecer a esse verdadeiro banquete espiritual. Que nós, Senhor, queremos agradecer por termos sido convidados e por termos efetivamente podido comparecer a esse banquete. Gostaríamos, Senhor, de rogar para que o nosso lar tenha sido abundantemente visitado, sanitizado, reharmonizado e reenergizado, para que todos que estão no raio de alcance desse culto possam ter sido favorecidos na medida das suas necessidades e seus merecimentos. Gostaríamos ainda de mandar humildemente um quanto de energia para a Terra, o Gaia, o planeta Terra, e mandar, Senhor, uma vibração super positiva para toda essa humanidade encarnada e desencarnada. Que nós possamos ter sido visitados, reharmonizados e reenergizados, Senhor, em nossos lares e em nossos corpos, que são os nossos templos. Queremos ainda, Senhor, agradecer e mandar um quanto de energia para todos os líderes espirituais, encarnados e desencarnados, Senhor. Que eles possam ser muito bem envolvidos, assessorados e conduzidos. Queremos mandar ainda um quanto de energia para todos esses líderes materiais que estão à frente de países, etnias e organismos internacionais. Todos possam ser muito bem envolvidos. Vamos fazer agora 30 segundos de silêncio para colocarmos as nossas demandas, inclusive para terceiros. Ao final de mais esse culto, Senhor, queremos pedir para que tenhamos a permissão para dar por encerrado o culto do Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem, que tenhamos todos uma excelente semana, envoltos pelo amor e a proteção do Cristo. Graças a Deus.